Senhor, o Deus de Israel, exige conduta correta, em vez de sacrifícios e de ornamentos exteriores do culto. Oséias 6:6, Miqueias 6:6-8, Jeremias 6:20, etc. Sikut e Kium, NVI, versículo 26, são ambos formas variantes de Nínibe, nome do deus da guerra sírio, deus do planeta Saturno. A sua forma no texto deve-se ao fato de os escribas terem acrescentado as vogais às consoantes da palavra, o que resultou em coisa detestável, sikus, um artifício comum para denotar falsos deuses com nomes depreciativos. Amós não faz comentário explícito algum acerca da adoração a falsos deuses em Israel, mas está claro, com base nesse texto e outros, que ele considerava a adoração que os israelitas prestavam a Javé como não sendo em nada melhor do que a idolatria, porque era uma religião divorciada da moralidade. O resultado do comportamento do povo seria que o Deus que uma vez o libertou da escravidão iria enviá-lo a uma servidão além de Damasco. Versículo 27. A terra dos deuses que aparentemente Israel adorava. Versículo 27. Exílio. Um conceito com pressentimentos negativos profundos. Ser removido da terra prometida, da terra em que o próprio Deus havia estabelecido a sua moradia, era, na verdade, uma excomunhão, significava ser cortado da comunidade. 11. Os ricos preguiçosos, 6:1-7. Esse oráculo é dirigido contra a autoconfiança das elites. Concentra a atenção do seu orgulho e a autossuficiência, versículo 1-3, e no luxo elegante em que vivem, versículo 4-6. Não há dúvida de que esse sentimento de bem-estar havia surgido da prosperidade geral e das condições pacíficas que prevaleciam na época. As classes mais altas haviam se acostumado a um falso sentimento de segurança. Tanto Samaria quanto Sião, Jerusalém, eram capitais de reinos cujas histórias estavam relacionadas diretamente com a monarquia em Israel. É interessante que Amós introduza Sião aqui, visto que as suas mensagens são essencialmente dirigidas a Israel, mas a carapuça serve tanto para Jerusalém quanto para Samaria. E embora sua missão fosse para Israel, a palavra que falou se aplica àqueles cujas vidas eram semelhantes no Reino do Sul. A conexão também destaca a real unidade do povo de Deus. A expressão homens notáveis da primeira das nações, versículo 1, é ironia retórica. Esse povo do topo do mundo, como os israelitas se imaginavam, pensava de si mesmo nestes termos pomposos. A ironia continua no versículo 2, em que Amós coloca palavras na boca dos chamados notáveis, que são pura vanglória. Eles diziam de fato que se as pessoas viajassem pelo mundo, descobririam que nenhum dos países em volta era tão grande quanto Israel e Judá. Calné e Ramate eram cidades-estado ao norte de Israel. A referência a Gate é um tanto difícil, visto que na época de Amós essa cidade estava debaixo da suzerania de Judá. O orgulho complacente de Israel, sem dúvida, originou-se na magnificência do reinado de Jeroboão, em associação com a crença dos israelitas, segundo a qual, visto que eram um povo de Deus, nenhum mal lhes poderia acontecer. No seu tolo otimismo, eles imaginavam que o dia mau, versículo 3, estava muito distante e, por consequência, continuaram a se comportar como se nunca houvesse uma mudança e persistiram nos seus caminhos de violência, como se as suas ações nunca fossem questionadas por um Deus justo. A expressão dia mau indica essencialmente o desastre e pode ser usada como um termo alternativo para o dia de Javé, 5:8-20 e 8:10. A palavra reinado é literalmente assento, usada aqui no sentido técnico de trono ou assento de tribunal. A violência reinou na terra de Israel durante os dias de Jeroboão II. Os versículos 4-6 retratam o quadro de decadência afluente que caracterizava a vida dos abastados em Israel. Era uma vida de luxo egocêntrico, marcada por glutonaria, bebedeiras e extravagâncias. Versículo 4. Em camas de marfim, ornamentos com decoração em marfim, um tipo de móveis muito caros. A comida que exigiam
é definida por Moffat como cordeiro novo e vitela cevada. Os banquetes eram comidos numa posição reclinada, sofás. Essa é a primeira menção da Bíblia da posição reclinada durante as refeições, e costume normal em Israel havia sido de sentar em tapetes em assentos durante as refeições. O verbo traduzido por D. Dillon, versículo 5, ocorre somente aqui no Antigo Testamento. A palavra provavelmente significa improvisar, e a impressão é que seja um canto de improviso com melodias e letras inventadas na hora, como refletem as palavras seguintes, e improvisam em instrumentos musicais. Alguém deu a sugestão de que, no lugar de instrumentos, deveríamos ler todo tipo de, ou que a palavra foi acrescentada por influência de 1 Crônicas 23:5 e Neemias 12:36, em que há referência específica aos instrumentos musicais de Davi. No entanto, a ideia essencial das palavras aqui é que Amós está zombando daqueles que imaginam que as suas tentativas embriagadas de cantar os façam parecer um novo Davi. A tragédia está no fato de que eles não se entristecem com a ruína de José, versículo 6. Enquanto continuam na vida extravagante e egocêntrica, estão totalmente indiferentes à ruína que está se abatendo sobre toda a nação. Em vez de serem guardiões da vida e da moral do país, são exemplos de egoísmo incomparável, e na vida egocêntrica não se importam com o fato de que o país todo à sua volta está caminhando rapidamente para a ruína. Por isso, diz o profeta, versículo 7, os líderes de hoje serão amanhã os líderes das filas miseráveis de exilados indo para o cativeiro.